não tem limite, não tem limite para o Senhor operar. Por isso, nesta noite, vai tocando agora, Jesus, vai enchendo agora, Jesus, vai tocando agora, Jesus, dá lugar na terra agora, abre a tua boca da glória, dá a Ele, ó Pai, visita agora o íntimo profundo desse livro, não permita, ó Deus, que o inimigo venha confrontar os teus filhos, mas estamos aqui, meu Pai, para dar, para oferecer, ó Pai, aquilo que o Senhor é digno. Por isso, em nome de Jesus Cristo, agora eu peço a Ti agora, abre a janela do céu agora e derrama do Teu Espírito, glória, eita glória, vai pegar. Eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo uma unção poderosa, eu estou sentindo o Espírito Santo neste lugar dizendo: eu faço, eu opero, basta abrir a mente, o entendimento, o coração. Eu quero operar, eu quero trabalhar. Espírito Santo, glória, ai Espírito de Deus, há uma fumaça, há uma nuvem de glória chegando neste lugar de Pai. Levanta o comando e ergue, sai de calavaço, me decante, levanta o comando e ergue, não preocupa com quem chegou, com quem deixou de chegar. Pensa no céu, liga na glória, liga, diga que Ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas peça a Ele para te batizar no Espírito Santo, peça a Ele para te dar novas línguas, peça a Ele para te mostrar no mundo espiritual, para a edificação da tua vida, para você ganhar almas. Oh glória, papai querido, em nome de Jesus agora, papai querido, em nome de Jesus agora, oh glória, vai renovando agora, vai enchendo agora, vai tomando pela tua mão agora, o teu povo, os teus filhos, vai enchendo agora, ó Deus, com a tua presença, com a tua unção poderosa, Espírito da verdade, glória, oh glória, oh aleluia. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, derrama aqui agora da tua graça. Eu profetizo, ó Pai, os teus filhos sendo renovados, batizados, cheios do teu Espírito Santo, porque é Ele, ó Pai, que opera, tudo é por Ele, por meio dele. No princípio Ele estava, antes da fundação Ele estava, Ele esquadrinha a profundeza do Espírito, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Ainda que eu esteja nas profundezas da água, ainda que eu tente me esconder, não tem como. Ele te achou nesta noite, deixa Ele te encher nesta noite, deixa Ele te renovar nesta noite, deixa Ele te encher, deixa agora, dá lugar, se quebranta. Ei, em nome de Jesus Cristo, sinta renovo, sinta poder, sinta graça, sinta unção. Meu Deus, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Por que, pastor, eu sinto a presença dele? Ai, Jesus Cristo amado, Deus Todo-Poderoso, oh glória, a tua presença é notória na casa, a tua presença é notória no ambiente. Por isso eu peço a Ti renovo, por isso eu peço a Ti unção, por isso eu peço a Ti graça, por isso eu peço ao Senhor, enche, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, do teu Santo Espírito nesta noite, ó Deus, e use impactunda com a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu posso ouvir glória, eu posso ouvir um aleluia. Todo isto é para Jesus, todo este louvor é para o Cristo, o Cordeiro de Deus. Essa adoração que sai dos teus lábios é dele, para ele, por ele, só dele são todas
Eu encho a minha noiva, eu encho a minha noiva, como eu encho aquele que está na brecha, eu encho aquele que está na posição de canto como aí, eu sinto a unção de Deus, há uma graça de Deus sendo derramada neste lugar. Oh glória, tu pensou que não vinha, o diabo fez de tudo, tu não vai lá hoje. Eu vou fazer de tudo para tu não ir, eu vou fazer de tudo. Olha tu aí, crente, olha tu aí, adorando a Ele, exaltando, mandou, comandarai. Eita glória, oh aleluia, Deus da minha alma, meu Deus, que unção, que presença, que graça, que poder, que renovo. Agora, enche, declara, sobre a é poder, unção, peça a Ele que Ele dá, peça a Ele que Ele dá, é poder, unção, é graça, é renovo, é dinâmico, é dinamite, é explosão, é a glória que sobe, é unção que desce, é aleluia que sobe, é poder que desce. Eita glória, eu profetizo, eu determino uma vitória, eu determino um milagre na vida de cada um nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A glória não é do homem, a glória não é do sacerdote, a glória não é do homem, a glória não é dos vasos, mas a glória é dele, a unção é dele, quem opera é ele, quem manda é dele. Eu vou sempre abrir a tua boca e adorar. É ele que vai te usar, não tema. É ele que vai falar na tua boca, não tema, fala. Prega somente o que eu mandar, não tem limite, é ele que fala, é o contrário. Eita glória, é que encha. Levanta a glória, levanta o comando, dá lugar, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, seja renovado, eita glória, eu profetizo a tua graça, a tua unção. O que você estiver segurando na mão, coloca na cadeira. O que você tiver na mão, desprende e levanta as mãos que Ele vai derramar. Levanta a mão que Ele vai encher. Levanta a mão que Ele vai encher. Levanta a mão que Ele vai encher. Decai, levante o pé, decamando, pegou, fogo santo, decalavaço, bebendo com mão quebrada, levandai, desprenda, crente, tira o que tu tem na mão, abre as mãos, levanta agora, glorifica. Olha o unção, olha a renovo, olha o anjo, olha o anjo do Senhor chegando. Senhor, eu orei, Daniel também orou, uma batalha espiritual, mas o anjo do Senhor chegou com a resposta. Eu profetizo, olha aí o milagre, olha a resposta, olha a providência, olha aí, meu Pai, levanta a mão, livre declara você, levanta o comando, comandai, oh glória, Espírito Santo, glória, enche agora, Jesus, renova agora, Jesus, toma pelas tuas mãos agora, Jesus, agora você pode adorar, você pode glorificar Ele está na casa, Ele está neste lugar para receber. Olha Ele, Jesus, olha Ele, Jesus, canto,
glória. Pastor, eu não sei orar, dá aleluia. Pastor, eu não sei orar, diga que ela é santa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha a glória dele aí, ó. Olha a glória dele aí, ó. Olha o renovo dele aí, ó. Olha o poder dele aí, ó. Olha a unção dele aí, ó. Olha a graça dele aí te renovando, te tocando, dizendo: eu não abro mão de você. Tu és meu, tu és minha. Sou eu que cuido da casa, dos filhos, da esposa, do esposo. Sou eu que cuido da família. Ei, quando tu oras, sou eu que dou o livramento. Oh glória, oh glória, meu Deus, adoro igreja. Espírito Santo, passeia na casa, passeia no nosso meio. Eu estou sentindo a presença dele. Jesus está na casa. Ele está na casa. Eu estou sentindo um arrepio gostoso. O que é isso, pastor? É ele te tocando. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele tocar em você, deixa ele tocar. Diga: toca em mim, Espírito Santo. Me renove, Espírito Santo. Me enche, Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus, eu te peço em nome de Jesus, aqueça a tua igreja agora. Oh glória. Pegou. Rabiana. E me decamada. E me andou com amor. E me andei. Sabe a baia. Vamos. E me ganha. Vamos. Seja cheio, seja renovado, seja cheio. Manda a tristeza embora, manda a angústia embora, manda a depressão. Ei, meu Deus, eu vou falar porque papai está mandando. Deus está dando livramento. Pessoas de infarto fumegante ia parar, ia morrer todo o peito. Ai, Jesus, vai cortando o laço, vai dando livramento, vai tomando pelas tuas mãos. Meu Deus, Deus está dando livramento na família, Deus está dando livramento na parentela. Por quê, pastor? Por glória, porque tu ainda insiste em estar na presença dele e ele tem agradado. Porque tu ainda insiste em estar de pé na presença dele e ele agrada. Meu Deus, dá glória, igreja. Dá glória, igreja. Aqui o fogo arderá continuamente. Levítico 6:13, não se apagará. Oh, glória. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da presença de Deus. Eu abençoo a tua noiva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, no teu nome eu abençoo a tua igreja. E nós dizemos amém. Nós dizemos amém. Aplauda Jesus nessa noite. Podemos acertar, queridos? Aleluia, Jesus. Que bom que você veio. Você veio para o lugar certo. Oh glória. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. E no 15 da harpa cristã, meus queridos. Deus da verdade, aleluia. E no 15 para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E no 15 da harpa cristã. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória, esse poder, glória. Estou com a cabeça que esse tempo de explodir, mano. Dor de cabeça, mas ainda o cabelo vai embora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maior do que a dor de cabeça é Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E no 15 da harpa cristã. Tchau, 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 as palmas, tchau, tchau.
andei longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar esta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, amém. Onde eu queira, na igreja, é para ti, Jesus, é para o Senhor toda a honra e toda a glória. Olha aí, Jesus, a tua igreja te adora, é para ti, Senhor. A glória é do Senhor. E agora me alegro em sua luz. Oh, glória, louvado seja o teu nome, Jesus, para todo sempre. Louvado seja o teu nome, Jesus, para todo sempre. Para todo sempre. Que acendi meu pecado e vi a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus eu me escondi, e abrigo seguro nele achei. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. A igreja foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Amém. E glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha que algo maravilhoso, irmão. Vamos louvar Deus. O hino 15 da harpa cristã de novo. Amém, igreja? É vitória, irmãos. Glória a Jesus. As palmas. Com graça, oh glória. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor,
carnaval ele 15 de novo? Esse pastor está doido, não? Vai, irmão. É vitória, irmãos. É vitória. Vem no 15 da água cristã. Tchau. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Vitória, Jesus. Quando o cego andei e perdido vaguei, longe, longe de quem? Meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar. Amém? Você está aprendendo, ó, oh, glória. Eu ouvi dessa graça sem par, que do céu trouxe o nome, oh glória. Tu me fiz converter-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz. Oh glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória para ti, Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se prostrará diante do Senhor. Oh glória. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, glória. Dia sem ti. Tá vendo aí? Você já aprendeu, ó? E minha espada da lei. Ok? Eu fugi, em Jesus eu me escondi. E abrigo seguro me achei. Quantitoso então, coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, Jesus. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, Jesus. Oh glória. Oh glória. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Vitória. Aleluia. Vamos louvar o 127, irmão. Aleluia. Logo depois eu convido a minha esposa também para estar louvando para a glória de Deus. Aleluia. 127. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Teus filhos, tua saúde, tua casa, você tem por causa do sacrifício da cruz, irmão. Glória a Deus. Tudo que nós temos por causa de Jesus. Aleluia. Sabe, irmãos? É só Jesus. 127 da harpa cristã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Senhor da Ceifa está chamando. Aleluia. Glória a Deus. 127, glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor da Ceifa está chamando. Glória a Deus. Aleluia. Quem quer ir por mim a procurar? Meu Deus, almas que no mundo vão chorando sem da salvação, sem da salvação partir para
mandar. Olha o que ele disse para você, ó. Escuta. O profeta Deus se aproximando. Somos pecadores, Jesus. Considera-se trabalho, piedade, glória. Mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala a Deus, a igreja. Fala nesta noite com o teu povo, Senhor. Fala na boca do teu filho, Senhor. Toca-me com brasas do altar. Fala a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Sim, alegre atenda o teu mandar. Olha o alerta que ele dá, olha o alerta, ó. Muitos são os que vão expirando, muitos vão morrendo, querido. Prega a palavra. Tem esperança de viver. Glória. Vai depressa ali anunciando que é Jesus, que os leva para o céu. Toda a igreja bem bonita, ó. Fala a Deus. Ele está falando. Fala a Deus. Glória a Jesus. Toca-me com brasas no altar. Fala a Deus. Aleluia, Jesus. Fala a Deus. Sim, alegra, atenda ao teu mandar. Olha o alerta de novo que ele dá, ó. Breve os trabalhos serão fim. Continua lutando, continua lutando. Bênção vão o céu. Continua combatendo o bom combate. Você vai chegar lá. E Jesus o saudará. Bem-vindo. Que privilégio. É calabasco, é viaçaio, glória. Vai acabar, vai acabar. Para Deus, para finalizar. Para Deus. Toca-me com brasas no altar. Isaías foi tocado, peça para você ser tocado. Fala a Deus. Fala a Deus. Se alegre. Se alegre, aprenda o teu mandar. Bate palma para Jesus. Vitória, Jesus. Vitória, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, coisa Santo é o ruim, irmão, nome ficar do sem a Senhor. presença de Deus. Aleluia, Jesus. Quem já ficou com fome aqui ao extremo, irmão? Ao extremo mesmo, você fala Jesus. Imagina a presença, irmão. Hã? Tem um silcador novo que entrou lá. Eu falei, Jesus, agora dá para me entrar nos mantos, Jesus. Aleluia. Ah, irmão, agora dá para me matar mais a cara. Aleluia. Sabe por quê, querido? Mas está tão longe de Deus, irmão. Tão longe. Por mais que a gente busca, para. Não é heresia, não, irmão. Não leva para o outro lado, não. Eu falei, Jesus, o Senhor é santo demais, Senhor. Não é errado Deus ser santo, Ele é santo. Falei, Jesus, o Senhor é santo demais, Senhor. A gente tenta mergulhar na profundeza, na santidade de Deus, a gente ainda não consegue, irmãos. Deus é tão puro, irmãos. Então se santifica mais. Aleluia, Jesus.
Se separa mais para Ele, irmãos. Dor de cabeça foi embora, irmãos. Aleluia. Glória. Tá vendo, irmãos? Deus ele opera, Deus ele trabalha, ele faz. Aleluia. Hoje qualquer coisa, irmão, motivo da gente sair, de não vir pro culto, de parar, de desistir. Ah, irmão, quando a gente tá bravo, irado com o outro, sabe qual é o primeiro pensamento? Eu não vou mais para a igreja. Aí o diabo tá lá. Irmão, doidinho para ceifar a vida dele quando ele sai da presença, irmão. Doidinho, irmãos. Então temos que estar vigilantes. Aleluia, Deus. Sabe, irmão? Porque no soar da última trombeta, só os crentes ouvirão, irmão. Glória. Os crentes. Vou perguntar onde está aquele povo que tanto sofreu, que tanto trabalhou. Eu acho que a 2 Timóteo é 1 Timóteo, capítulo 7, versículo 4. O apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Fica firme, igreja, amém? Aleluia. Minha esposa, a missionária Elizabeth, está com a oportunidade para estar louvando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Logo depois a diaconisa Esther se prepara para estar dando a saudação também, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nesta noite? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Vou louvar o Senhor com um louvor muito conhecido. A igreja adora juntamente comigo. Louva ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que tem fôlego louva ao Senhor. Então você tem motivo de adorar Ele nesta noite. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu.
minha oportunidade em nome do Senhor. As palmas para Ele nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, a diaconisa Esther com a oportunidade. Santo é o nome do Salvação, Senhor. colocar tudo no seu coração. Para Jesus, Ele é Glória a fiel. Deus, aleluia. Ele é fiel. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Essa Deus. palavra, abre ali em Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, Aleluia. maravilhoso. Aleluia. Pai Santo, Senhor, aleluia. Glória. Apocalipse, capítulo 3, apenas o versículo 11. Glória a Jesus, maravilhoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, nos fala assim: veio sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Pode se sentar nessa noite. Glória a Irmãos, interessante nesse versículo que ele vem nos falar: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então sabemos que hoje nós temos que conservar o que nós temos, como já foi dito, que é a nossa santidade com o Senhor, que é a presença dele sobre as nossas vidas, porque sabemos que Paulo nos descreve em Romanos que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabemos que o Espírito Santo, ele é sensível quando ele vem sobre as nossas vidas. Então que a gente venha conservar a presença do Senhor nessa noite sobre as nossas vidas, que nós venhamos nessa noite dar o devido valor à presença do Senhor, porque uma coisa é ficar sem a presença do Senhor, né? Sabemos que a presença do Senhor é a que nos sustenta, a presença do Senhor é a que nos dá força, é a que nos leva para morar na glória, é que nos purifica de todo pecado, porque em Apocalipse vem nos falar que o Espírito Santo lava as nossas vestes, purifica as nossas vestes, e que nós, quando nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, é aí que purifica, que alveja as nossas vestes. Então nessa noite, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, para que o inimigo não tome a tua coroa, para que você não perca essa corrida, para que você não perca a tua salvação, para que nós, quando o Senhor nos chamar em particular, ou quando o Senhor brandar nesse céu, nós venhamos alcançar a nossa salvação, para que a gente não venha receber: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, porque sabemos que muitos estão dentro da casa do Senhor, muitos ouvem a palavra, muitos vão pregar, muitos vão fazer milagres, mas naquele dia vão receber um apartai-vos de mim, porque não está em santidade, porque não está de acordo com a palavra, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a presença do Senhor que nos santifica. Não há nada melhor nessa terra do que a presença do Senhor, porque tudo nessa terra é passageiro, tudo aqui que nós adquirimos passa, tudo passa, a nossa vida é como sopro. Hoje estamos como criança, adolescente, daqui a pouco já chega nos 20, nos 30 e vai embora. Mas a palavra do Senhor, a presença do Senhor, ela é eterna. A presença do Senhor, ela é eterna. E sabemos que o Senhor, ele tem uma morada preparada para mim e para você, eterna ali no céu. Mas também sabemos que tem um lugar preparado para aqueles que não querem santidade com o Senhor, que é o lago de fogo e enxofre. Para aqueles que naquele dia não vão alcançar a salvação. Então toma cuidado com a tua vida espiritual nessa noite. Dá o devido lugar à presença do Senhor nessa noite. Dá valor nessa presença nessa noite. Porque quantos estão descendo neste momento, 8 e 10, a sepultura sem a presença do Senhor? Quantos pastores, quantos que estavam na casa do Senhor, quantos que pregavam, que ministravam, que falavam do Senhor, estão descendo a sepultura e não estão alcançando a salvação? Quantos estão perdendo essa coroa? João já nos escreve: eis que veio sem demora. O Senhor, ele não tarda, brevemente, quando nós menos esperar,
Porque Mateus vem descrever que será como nos dias de Noé, quando muitos estão se dando a casamento, muitos estão casando, estão noivando, estão comprando casa, constituindo bens materiais, se alegrando. É aí que o Senhor ele vai voltar. Ele virá como ladrão, ele não vai avisar. Muitos estão dispersos na casa do Senhor. Muitos estão dispersos. Não fica dispersos. Seja como aquelas 5 prudentes, estavam cheios da presença, estavam santificadas. Todas dormiram, os prudentes dormiram, mas o seu azeite estava reservado. A presença do Espírito Santo estava cheia e ainda tinha crédito com o Senhor. Quando gritaram, eis que veio o noivo, aí veio o noivo. Quando elas se levantaram, que aquelas mulheres olharam, elas viram que o seu azeite se acabava. Rei, dai-me do teu azeite, para que não falte a nós. Não. Vai, ide aos que vêm. Porque se eu tirar do meu azeite para te dar, vai faltar para mim, para você. E nem eu, e nem você vai chegar ao noivo. Então vai. Mas era tarde demais, porque deixou para preparar quando o noivo chegou. Deixou para preparar, para se preocupar com as vidas espirituais quando o noivo chegou. Mas vai ser tarde. Preocupa com a tua vida espiritual nessa noite. Preocupa hoje. Se o Senhor neste momento voltar, eu e você vamos alcançar a nossa salvação. Se o Senhor me andar agora, será que eu e você vamos subir? Será que nós vamos verdadeiramente ter um encontro com o noivo? Será que nós vamos ouvir, entra para o meu gozo celeste? Ou será que nós vamos ouvir, apartai-vos de mim, você praticar iniquidade? Servir ao Senhor é mais sério do que nós pensamos, irmãos. A vida com o Senhor não é de qualquer maneira. A vida com o Senhor não é de qualquer jeito. A santidade não é de qualquer forma. A vida com o Senhor não é de qualquer jeito, irmãos. Mas você pode ter certeza. Não se preocupe com aqueles que estão levando de qualquer jeito. Não se preocupe com aqueles que estão pregando de qualquer forma, fazendo a obra de qualquer forma. Porque aqueles que estão fazendo de qualquer maneira, achando que o Senhor não está vendo, os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre esta terra. Ele não dorme, nada passa desapercebido sobre os olhos do Senhor. Tudo o Senhor tem visto e contemplado. E aquilo que nós fazemos aqui, nós vamos pagar aqui. E aquilo que estão fazendo na casa do Senhor, extorquindo as ovelhas, tirando da onde não tem das ovelhas, querendo vender um azeite que não é nosso, espremer a oliveira que não é nossa. Como eu vou vender algo que não é meu? Como eu vou querer comprar um azeite que não é meu? Como eu vou querer mandar em algo que não é meu? Se é do Espírito Santo e não é meu, essa presença não sou eu que dou, essa presença é Jesus que derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida. É Jesus que derrama. Ai daqueles que estão brigando com o Senhor. Ai daqueles que estão falando palavras em cima de altares, estão matando pessoas, estão tratando a casa do Senhor como circo. Muito tempo atrás o Senhor me deu uma visão de pastores em cima de altar em prostituição, em adultério, em homossexualismo, e fazendo da igreja, fazendo do povo do Senhor como palhaço. E o que mais nós vemos hoje é pastores fazendo de qualquer maneira. Mas não se preocupe, olhe para o alvo, que é Jesus. Sabe por quê? Estão brincando com o Senhor, mas a palavra do Senhor em Gálatas 6 vem nos falar que ninguém brinca, ninguém zomba no nome do Senhor. Ninguém brinca com o nome do Senhor. Foi pregado quarta-feira sobre Ezequias, Senaqueribe. Ai daqueles que se
se levanta contra o Deus Altíssimo. Ai daqueles que se levanta contra a palavra, contra o Espírito Santo. Uma coisa é se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, mas agora quando começa a ofender a palavra, a falar contra Deus, a falar contra Jesus, a falar contra o Espírito Santo. Ai daqueles que estão falando, porque dura é a cobrança. Me cantarás, dura será a cobrança. Leva a presença do Senhor com santidade. Aleluia. Leva a presença do Senhor com santidade nessa noite. Aleluia, Jesus. Leva a presença do Senhor, porque uma alma para o Senhor tem muito valor. Aleluia, Jesus. Nada neste mundo pode se comparar ao valor de uma alma. Aleluia. Satanás não está preocupado com o nosso carro, com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com nada. Satanás está preocupado em esfriar-nos dentro da casa do Senhor. E quantos mais ele levar para o lago de fogo e enxofre com ele, melhor. Porque ele sabe o que há lá no céu. Ele sabe como é lá. Ele sabe a santidade de Deus. Ele sabe como é ir. Ele sabe como é viver adorando ao Senhor, clamando santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Mas ele também sabe como é ser lançado e condenado e não ter perdão. Ele sabe os dois lugares. A maior ira do inimigo, sabe qual é? Quando de nós negamos a Jesus como Pedro, nós negamos a palavra do Senhor por pequenas coisas, dia após dia, em minutos, muitos negam ao Senhor. Verdade. Muitos têm negado, muitos não querem. Mas hoje eu e você podemos ser aqueles remanescentes a qual Paulo descreve, que ainda levam a vida de santidade. Aleluia. Que ainda levam a vida de santidade. Ainda podemos ser aqueles 7.000 homens que não se prostraram o joelho perante Baal, que o seu coração ainda estava no Deus de Israel. Glória a Deus. Quando se corromperam, quando adoraram Baal, mas o Senhor resolveu 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Esse podemos ser eu e você nessa noite, aquele que ao meio ao pecado, em meio à Babilônia, não se prostra diante dos desejos, não se prostra diante do inimigo, não dá brecha a Satanás. Então nessa noite, que o Espírito Santo possa entrar sobre a tua vida e te encher como nunca te encheu. Derramar a graça e o poder nessa noite sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E assim agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso, aleluia. Vários exemplos na Bíblia, irmãos, e mas não preocupe, irmãos. Oh, aleluia, Não Jesus. adianta, irmãos, eu querer estar mostrando uma vida de aparência para vocês, sendo que eu não sou. Você lembra da Aninha e Safira? Deus matava só naquele tempo, pastor. Não mata hoje, não? Mata, irmão. Mata como? Quando a gente dá ouvido ao diabo. Às vezes nós dá ouvido à amiga. Olha o babado, amiga. Meu Deus. Aos amigos. Irmão? E não dá ouvido a Deus. O apóstolo chega até Ananias ou Safira primeiro. Por que tu mentiste ao Espírito Santo? Morreu. Safira morreu. Irmão? Tantos exemplos a gente vê de pessoas que brincaram com as coisas de Deus. Você viu Dagon, o tempo de Dagon, irmão? O que Deus fez? Deus, ele é Deus, irmão. Então não vamos brincar. Esse apóstolo é chato, não, irmão. Sou chato, não rogo santidade, não. Ai de mim. Porque aquilo que a diaconisa falou, que eu vou prestar conta de cada palavra. Porque se eu estiver batendo na noiva de Cristo, eu estou lascado, irmão. Eu estou mais ou menos enrolado de quê, irmão? De que sovaco de aleijado. Então vamos viver uma vida de santidade. Vamos nos santificar, nos separar para Deus.
Verdade, irmão. Hoje as pessoas saem da casa de Deus com todo respeito, uma prostituta. Irmão, se comercializa dentro da casa de Deus. Já falei outro dia. Dá pausa aí, Beth. Em nome de Jesus, está trazendo a palavra. Glória a Deus. Bendito esteja o nome do Senhor. Agora são 8h25, 9 horas de passo para mim. Eu quero 35 minutos. Dá, Tiago. Glória, né? Deus salve, fala. Glória a Deus. Eu não peguei tudo no pulo, não, né? Eita, glória a Deus. Sabe, irmão? Falei, meu Deus. Aí a Beth falou assim: Paulo, amém, igreja? Amém, igreja? Aí Paulo falou, aí Beth, ô Paulo, quem vai pregar? Falei, Deus proverá, o Espírito Santo vai enviar, velho. Eu lembrei que o irmão Pedro mandou a solicitação. Falei, já sei, eles vão pegar ele. Ah, irmão? Então um alimento novo, diferenciado, porque eu não sei pregar, irmão. Sabe, irmão? Eu só sei ser chato. Amém, igreja? Eu sou chato ou não? Ah, irmão, falou que sim, ó. Ah, irmão, então vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus, vamos pedir revestimento espiritual aos irmãos. Eu conheço a índole deles, os caráter deles, pessoas de Deus que buscam. Deus abençoe o pastor deles também, que não prende eles. Eu também não prendo a ninguém, irmãos. Negócio de botar cerca, não. A nossa vida é de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, abençoe o diácono Pedro. Eu peço a bênção, a cobertura espiritual do Senhor sobre a vida dele. Senhor, fortalece ele, usa ele como canal de bênção, fala na boca dele. Ó Deus, ele tem liberdade para falar o que o Senhor quer. Ele tem liberdade, Senhor, para falar contra o pecado, contra o adultério, a fornicação. Ele tem liberdade para ser usado pelo teu Espírito. Ó Pai, essa noite, em nome do Senhor, usa ele como canal de bênção. Ó Deus, toca, meu Pai, nos lábios dele, Senhor. Meu Deus, revela a tua palavra para ele e prepara, Senhor, o teu povo. Prepara, meu Pai, os nossos corações para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. E nós dizemos: aplauda o Senhor em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel 16, igreja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Estarei dentro. 1 Samuel 16. Em diante, igreja. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dizei: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Podeis se assentar. Glória a Deus e aleluias. Glória a Jesus. Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Mas antes de chegar em Davi, eu quero falar para os irmãos que no tempo de Israel, o povo veio a rejeitar a Deus como seu rei e pediu a Deus, clamou a Deus pelo profeta que levantasse um rei, como toda as nações tinha um rei que ia adiante deles, um rei que fazia entrada e saída, queria um rei agora bem presente. O interessante é que Deus ouve, Deus agora concede a eles a um rei e traz para ele, dá a eles o rei segundo eles queriam, que é Saul, segundo a vontade, o desejo, a ordenança, todas as qualidades que eles deu para Deus,
Deus trouxe um rei assim. O interessante que vem para falar para nós que esse rei a qual Deus levantou ali foi de Deus, Deus ungiu ele. O interessante que Deus também derrama sobre a vida dele o Espírito Santo. O interessante também que sobre a vida de Saul, Deus também agora transforma o seu coração. Mas a gente vai ver que no decorrer agora da palavra, esse homem Saul, ele deixa de buscar a presença de Deus. Mas eu falo para os irmãos, um homem que tinha a presença do Espírito Santo, profetizava, e o mais interessante é que Deus mudou o coração deles. Eu falo para você nessa noite, igual foi falado, se você não cuidar da presença do Espírito Santo, se você não tomar cuidado com o Espírito Santo, porque ele é sensível, igreja. Esse homem não cuidou da presença do Espírito Santo, esse homem não cuidou do que Deus deu para ele. O interessante é que fala para nós que agora Saul começa a fazer as coisas pela metade, as ordenanças de Deus pela metade. O que Deus mandava ele fazia pela metade, fazia de qualquer jeito. Não importava agora com o que Deus mandava ele fazer. Não se preocupava com a vontade de Deus. O interessante é que fala que Deus agora rejeita ele. Mas tinha um que era Samuel, que mesmo sabendo dessas coisas, intercedia por ele. Foi necessário agora Deus falar para ele que rejeitou esse homem. Até quando Samuel ia insistir com esse homem? Igreja, se você não tomar cuidado, Deus vai deixar você naquele prazer que você tanto quer. Deus vai deixar você, igreja. Ele vai deixar isso que você está querendo tanto. Falo para você, deixou Saul, igreja, conforme ele queria viver. Mas o interessante da palavra é que Deus fala que mesmo assim ia levantar um segundo o seu coração, que era Davi. O interessante é que agora, quando Deus manda, ele manda Samuel e a casa de Jessé ungir um dentre os filhos dele, ele fica com medo, porque tinha o risco agora de Saul descobrir e falar assim: você vai levantar outro rei, então eu agora vou ser deposto, eu agora vou sair, vou deixar de reinar. Corria o risco de vida, corria o risco dele morrer, mas mesmo assim, ele olhando para isso, Deus deu ele uma estratégia. Fala que você vai sacrificar, e ele usou essa estratégia. Deus dá estratégia, igreja. Deu uma estratégia para ele, fala que você vai sacrificar. Ele chegando agora naquele lugar em Belém, ele chega ali, ele fala que vai sacrificar. Todos vêm diante dele, todos ali, que aqueles líderes religiosos vêm diante deles, e agora a pergunta: é de paz a sua vinda ou não? Porque nesse tempo, os profetas de Deus, o que Deus mandou ele falava, igreja, seja paz ou seja destruição. O que Deus mandava os profetas deles falar, os profetas falavam, igreja. Não tinha medo de falar o que Deus colocava na boca para falar, os homens falavam. E agora eles atemorizam e já vai logo correndo: é de paz. E ele fala: sim, a minha vinda é de paz, a minha vinda é de paz. E o interessante é que agora reúne todos, vai para casa agora de Jessé, eles vão sacrificar, e agora passa o primeiro filho, o mais velho, chega diante dele, e ele olha a estrutura, olha para esse homem e vê: esse verdadeiramente vai ser o rei, esse vai ser ungido. Mas estava vendo o físico, estava vendo por fora. Igreja, você está achando que essa roupinha minha é alguma coisa, igreja? Não é um cabelo bem cortado, não é nada, igreja. Deus vê aqui dentro de mim, Deus vê dentro de você. Aleluia, de nós, igreja. O que adianta? Foi falado aqui, igreja. Foi falado para nós. Nós temos falar que é alguma coisa, mas e dentro de você, como está dentro da sua vida? Como está você e o Espírito Santo? Vocês dois estão brigados ou vocês dois estão em comunhão? O Espírito Santo está na sua vida ou ele se afastou? Ou você está cada vez mais alimentando a presença do Espírito Santo, ou você está esfriando a presença dele, ou você está fazendo coisa para afastar a presença do Espírito Santo. O interessante é que a gente vai ver que vai passando seus filhos, passa todo, e no primeiro ele já fala que era esse. Deus já vem e fala: não, eu não vejo como você vê, eu vejo é por dentro, no coração. O interessante é que passa todos os filhos diante agora de Samuel, e nenhum Deus toca nele falando que era um escolhido, que era para ele derramar o azeite sobre a cabeça e ungir como rei. Falo para os irmãos que Davi, igreja, era rejeitado na sua família. Pensa agora chegando um profeta de Deus numa casa para sacrificar, é festa, é alegria, e ainda o profeta era de paz, estava trazendo a paz. Por que não reuniu Davi? Era rejeitado, igreja, no meio do seu povo, era rejeitado no meio da sua família.
Quantos de nós aqui somos rejeitados, igreja, por conta da palavra, por conta de falar que somos cristãos? Quantas das vezes somos rejeitados de falar que nós queremos morar no céu? Nós somos rejeitados, igreja. Davi foi rejeitado, mas ele não ficou como muitas das vezes nós ficamos, igreja, triste, cabeça baixa, muitas das vezes até mesmo pirraçando igual criança. Quantas das vezes a palavra de Deus manda nós crescer, igreja, mas espiritualmente, ser criança, mas não na maldade, igreja, não na pirraça, é na pureza da criança de perdoar. Quantas das vezes nós batemos numa criança rapidinho, com lágrimas ainda escorrendo, ele já vem e abraça nós, como se nada tivesse acontecendo. É assim que Cristo manda nós ser como criança, não na pirraça, igreja. Na pirraça, Deus quer que nós sejamos como um adulto, maduro para as coisas espirituais, como Davi era. Ele não importava, o seu pai deu uma ordenança para ele, que ele cuidar das ovelhas, apacentasse as ovelhas, ele estava lá cuidando, ainda que não chamou ele, igreja, ainda que não foi nenhum dos irmãos, ainda que não foi um pai, ainda que não foi nenhum dos servos, aparentemente chamar ele. Mas agora, quando Deus manda, igreja, perguntar se tem mais alguém, filho, tem mais algum? Ele fala assim, tem um, está no campo, tem um, está trabalhando, tem um, está importando com as ovelhas. Igreja, nós temos que importar com as almas, igreja. Aleluia, Deus! Algumas ovelhas têm aqui nessa noite. Fala para você que Davi agora estava ali preocupado com o que o pai ordenou para ele. O que Deus tem falado para você fazer, igreja? Quantas das vezes Deus tem tocado em você? Não mexa nesse WhatsApp, não manda essa mensagem, não faça isso, não pesquisa nesse site, não entre isso, não faça isso, não vai dar mais, não xingue mais, perdoe mais. Quantas das vezes o seu Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, tem tocado em você para fazer algo que você não faz? Quantas das vezes o Espírito Santo tem tocado em você, levanta pelas madrugadas e vai orar? Faça um jejum, ore, mas você não sabe por quê, mas Deus sabe o que está por vir. E Ele já manda você orar agora para você se fortalecer, para quando aquilo que está para vir você está forte, firmado na rocha que é Cristo. Não é firmado em placa de igreja, não é firmado no pastor, é firmado em Cristo Jesus, alicerçado em Cristo Jesus, onde nós devemos nos alicerçar. Vou falar para vocês que Davi ali agora, Deus manda chamar ele, igreja. Interessante que Deus manda chamar, ninguém ia sentar na mesa, não ia ter festa, não ia ter nada enquanto Davi não chegasse, igreja. Quantos estão lá fora, igreja? Enquanto eles não virem, Deus não vai voltar, igreja. Porque Deus ama essas almas, igreja. Jesus está a todo momento, eu creio no nome de Jesus, do lado do Pai, falando: espera mais um pouquinho, Pai, espera mais um pouquinho, porque Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente eles têm a noção da eternidade. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm noção da eternidade, igreja. Somente Ele sabe, igreja, o tamanho da eternidade. Fala para vocês, igreja, crê mais, crê nas palavras. Agora foi falado, quantas palavras abençoadas foi falado aqui, quantas estratégias foi passada aqui, ainda que aparentemente você não seja para você usar agora, mas guarda ela, vai que lá na frente você precisa. Aqui é uma totalmente estratégia, igreja, que é dada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Davi agora é chamado, senta, e Deus fala com ele: esse aí sim, pode derramar o azeite sobre a cabeça dele, pode agora ungir esse aí. Mas interessante que eu falo para os irmãos que a gente não vê na palavra falando que Davi chegou magoado, Davi chegou triste. Ele entrou em paz com todo mundo, ele entrou dentro da casa em paz com o pai, em paz com os irmãos, em paz com todos. Igreja, procura cada dia mais e mais andar em paz com o seu irmão, andar unido com o seu irmão. Lá no céu, igreja, tem espaço para todo mundo. Lá no céu, igreja, eu fico imaginando, o céu cabe todo mundo, igreja. Cabe o seu irmão, cabe o seu filho, cabe o seu marido, cabe a sua esposa, cabe todo mundo, igreja. Fala para você, Davi agora chega ali em paz com todos, é ungido. Mas o interessante que a gente vê, nesse momento a qual Davi é ungido a rei, a gente vai ver que ele não assume, ele continua, só está ungido. Você nessa noite está ungido como levita, como pregador, mas ainda que você não está louvando, não está pregando, mas você está ungido. Guarde isso, igreja, no seu coração. Deus, igreja, vai te usar, vai te capacitar, igreja. O interessante é que a palavra fala para nós que o Espírito Santo derrama sobre a igreja conforme a necessidade. Conforme a necessidade da igreja, o Espírito Santo vai derramando. Se o Espírito Santo vê que precisa de um tocador aqui, ele derrama o dom. Se precisa de mais levita, ele derrama. De palavra, ele derrama, igreja. É conforme a necessidade. Conforme a necessidade daqui, o Espírito Santo vai derramando.
vida. Fique atento, igreja. Fique atento com as coisas de Deus. Não pense que isso que o Espírito Santo está queimando no seu coração é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo colocando em você. É o Espírito Santo te mostrando, te dando a direção, igreja. Falo para os irmãos que um tempo da minha vida eu comecei a ser acometido de uma enfermidade. Eu dava convulsão epilética, igreja. Na semana eu ia 3 vezes para o UPA. Eu trazia para minha casa essa sacola de remédio. Minha mãe orava e olhava para essa sacola e começava a chorar. Ela ficava assustada. Dos meus 15 anos, mais ou menos até ali 21, 22, eu dava convulsão, igreja. Quanto mais remédio eu tomava para ver se controlava ou não controlava, igreja. Comecei a tomar 1, depois comecei a tomar 2, depois 2 de noite, 2 de cedo, depois foi só aumentando as doses, foi só trocando os remédios e nada, igreja. Continuava dando convulsão. Mas eu falo para você que um dia, igreja, que eu tomei uma decisão, porque eu tinha afastado do caminho do Senhor, eu tinha afastado, igreja. Mas um dia que eu tomei a decisão, vou voltar, voltei para a casa do Senhor Jesus. Em 15 dias que eu estava na igreja, eu não preocupava com nada, não importava com nada, eu só queria Cristo. Foi chamado, usado por Deus, chamou lá na frente, perguntou quem tomava remédio controlado, e eu lá atrás, despercebido, louvando, uma irmã me tocou, vai lá, Pedro, você não toma? Eu falei assim, tomo. Fui lá na frente, ele orou, fiquei de mão aberta, ele falou, amém, irmão, se você crer, pode ir embora que você está curado. E eu fiquei lá ainda na frente, e ele, amém, irmão. Eu falei assim, é só isso? É só crer, ter fé? Ele falou, sim, só crer, ter fé. Ah, então estou embora, então estou curado. Cheguei na minha casa, igreja, peguei os meus remédios, minha mãe me dava, colocava na boca, saía na rua e jogava fora. Saía na rua, jogava fora. Toda vez que ela me dava, saía na rua e jogava fora. E falava com Deus, eu estou curado. Eu estou curado. Muitas das vezes, quando eu dava a convulsão, eu já começava a formigar o braço, eu formigava a perna. Quando eu vi, eu falava, está arrependido em nome de Jesus, eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. Eu estou curado. O interessante é que Deus opera no simples, igreja. No simples. Só Ele falou comigo, se você tiver fé, você está curado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, tem quase 8 anos, igreja. Eu estou curado. 8 anos, igreja. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tem mais fé em Jesus, igreja. Tem mais fé. Deposita a sua fé em Cristo Jesus. As suas esperanças em Jesus. Seja uma libertação do parente seu, uma transformação ou uma bênção, igreja. Deposita somente em Cristo Jesus, que Ele pode mais por sua vida. No nome do Senhor Jesus. Fala para os irmãos, agora Davi só tinha unção, Davi foi ungido, tinha uma promessa de ser rei, mas Davi continuou a sua vida normal, trabalhando, continua a sua vida obedecendo, continua a sua vida como se fosse nos dias de hoje, congregando, louvando, glorificando e exaltando o nome de Deus. Pensa agora, os seus irmãos, igreja, não gostava dele, falando com ele, foi ungido, mas cadê? Vai assumir quando? Foi ungido a rei, vai acontecer quando? Todas as vezes os seus irmãos afrontavam ele, igreja. Era tanto que não gostava dele. Mas a palavra de Deus vem falar para nós que no momento que qual é derramado sobre a vida dele, aquele óleo, ele é ungido. Sabe o que vem sobre a vida dele? O Espírito Santo. Ah, igreja, se você já foi ungido, igreja, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Já começa a se alegrar pela presença do Espírito Santo. Ela já está sobre a sua vida. Foi falado aqui para zelar porque ela está sobre a sua vida. Foi falado aqui para cuidar do Espírito Santo porque ela está sobre a sua vida. O Espírito Santo ele é sensível, igreja. É sensível. Ele quer só você para Ele, igreja. E pronto, e acabou. É assim, Deus determinou assim e vai ser assim, igreja. É igual está falado na palavra que um dia Ele vai voltar, queira você ou não, queira eu ou não. Passa dia e noite, Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar, igreja. Está falando para nós, na palavra de Deus, que nós iremos prestar conta. Queira você ou não, você vai prestar conta. Você vive 10 anos, 15, 50, ainda que você vive 1000 anos, você vai chegar um dia diante do Pai e vai prestar conta, igreja. Sai daqui hoje ciente disso, igreja. Um dia você vai prestar conta com o Pai, vai prestar conta com a sua obra. Ele vai requerer tudo aquilo que Ele entregou nas suas mãos para você fazer, você não fez. A palavra de Deus nos ensina muitas das vezes até pedir perdão pelo bem que nós tínhamos que fazer, igreja. O bem que nós tínhamos que fazer nós não fez. Nós temos que pedir perdão. Fala para você, igreja, Jesus, igreja, igual foi falado, igreja, não é nosso inimigo, Ele te ama, Ele me ama, igreja. Ele me ama, você tem uma ideia, tanto que Cristo te ama. Se você quer uma bênção, Ele te abençoa. Se você quer uma restauração, Ele restaura. Se você quer um carro, Ele te abençoa também no financeiro. Tanto que Ele te ama, igreja, tanto que Ele ama a minha vida.
O que você clamar e pedir a Ele no nome de Jesus, o Pai te concede, o Pai te abençoa. Tanto que Ele ama a sua vida. Fala para os irmãos que nesse momento a qual Davi é cheio do Espírito Santo, agora Saul, a palavra fala para nós que o Espírito Santo é retirado da vida dele. Sabe o que vem sobre a vida dele? Um espírito para atormentar a igreja. Aqueles que não têm o Espírito Santo estão sendo atormentados pelo maligno, pelo inimigo de nossas almas. Quantas das vezes lá fora, igreja, somos atormentados, somos perturbados, à noite, de dia, quantas das vezes, igreja? Mas aquele que tem o Espírito Santo, ainda que todas as coisas venham, ainda que tudo dá errado, igreja, nós vivemos em paz, nós estamos em paz, porque o mais importante é a presença do Espírito Santo, é a presença sobre a sua vida que é o mais importante. O mais importante é o Espírito Santo, igreja. A gente vai ver que na palavra de Deus, homens cheios do Espírito Santo mudou a igreja, foi país, foi nação. Paulo, cheio do Espírito Santo, foi uma vez pregar num lugar, o comércio lá vendia ídolos do lar. Cheio do Espírito Santo, ele mudou até a economia desse lugar. Homens começou a ver agora que ele apresentava Jesus e não cobrava nada, apresentava Jesus, curava e não recebia nada. Agora aqueles homens apresentavam um Deus que tinha que pagar a igreja para curar. Agora Paulo chega e fala com eles que não necessita disso, não precisa comprar ídolo do lado, não precisa comprar esses ídolos. Você tem um Deus todo-poderoso, você dobrar o joelho e clamar, Ele vem e opera sobre a sua vida. A economia dali, a qual eles compraram, a igreja foi mudada, foi caindo, foi baixando, e os homens se revoltaram e procurou saber de onde estava vindo o prejuízo deles. Era Paulo, igreja. Queria era matar Paulo. Pensa que você vê Paulo falando da palavra, trazendo a paz para o lugar, queria matar ele. Assim somos nós, a palavra de Deus fala que todo dia somos entregues, igreja. Somos entregues ao que é a morte, igreja. Todo dia, todo dia, todo dia. Mas nós temos um que advoga a nosso favor, Jesus Cristo. Nós temos um que estende a tua mão e nos livra, Jesus Cristo, igreja. Não pense que o que você está passando, igreja, é muita coisa. Se não fosse a mão poderosa do Deus vivo, piores coisas nós estaríamos passando, piores coisas eu estaria passando, se não fosse a poderosa mão de Deus. É Deus, igreja. É tanto que Ele fala que Ele traz, igreja, a chuva, tanto dos bons e dos ruins. Ele guarda todo mundo, Ele livra todo mundo. Ele quer que todos venham ao arrependimento. Ele quer que todas as almas se salvem, alcancem a salvação. A gente vai ver que agora Saul ali sendo atormentado, um homem agora dá uma estratégia para ele, que ele tinha que procurar alguém que tocava um instrumento, tocasse uma harpa e ia trazer de novo paz para ele. Quem que eles leva? Davi, igreja. Agora Davi, a gente vai ver que pela lógica os dois tinham que ser inimigos. Um estava sendo rei, o outro ia ser o próximo rei. Eles tinham que ser inimigo. Mas Davi agora, igreja, vai com paz cuidar do seu inimigo. O que você tem feito com o seu inimigo? Você está cuidando dele? Você está orando por ele? Você está clamando por Deus pela vida dele? A gente acha que o inimigo nosso está longe. Quantos têm vivido brigado com pai, com mãe, com irmão? Quantos têm vivido brigado com seu vizinho? Não anda em paz nem com seu vizinho. Fala para você que agora Davi ali, Saul é o seu inimigo. A gente vai ver que ele chega diante dele e com toda a simplicidade, quando o espírito maligno o atormentava, o perturbava, que não aguentava, Davi ia ao seu socorro. Davi estava ali pronto ao seu socorro e socorria o seu inimigo. Igreja, assim que nós temos que fazer, igreja, socorrer até o nosso inimigo. Jesus que manda nós até orar para os nossos inimigos. Ainda que a gente ache que nós não somos inimigo dele, mas no pensamento dele, ele acha que é seu inimigo. Comece a orar para Deus, converter esse pensamento dele, no nome de Jesus. Uma coisa interessante que a gente vai ver agora, que Davi estando ali com Saul, uma coisa acontece, ele sai, Saul agora sai à guerra. Interessante que Saul agora sem presença de Deus, sem a direção de Deus, a gente vai ver agora que ele começa a fazer umas coisas da sua cabeça. Ele vai à guerra contra um povo, os filisteus. A gente vai ver que ele chega diante desse povo, começa a batalha, e eles entram em um acordo e falam assim: escolhe um bom daí que eu vou escolher um bom daqui. Se o daqui vencer, vocês vão me servir. Se o daí vencer, nós vai te servir. Quem que eles colocam de lá? Golias. Coloca de lá agora para lutar. Golias, homem grande, valente, treinado desde pequeno, desde criança, lutava, venceu várias batalhas, igreja. Era um homem ali que ele sabia lutar.
Era um homem ali que sabia matar a igreja. A gente vai ver que agora Saul sem a presença, todo mundo ali sem a presença de Deus. Como que vai, igreja? De frente. Como que batalha sem a presença do Espírito Santo? Como a gente rompe sem a presença do Espírito Santo? Homens, na palavra de Deus fala que não ia dar nenhum passo se a presença de Deus não fosse. Se Deus não fosse com ele, não ia dar nenhum passo. Quantas das vezes nós falamos, vou sair da igreja? O Espírito Santo falou para você sair, igreja? Nunca. Nunca, igreja. E você vai dar um passo sem ele falar com você? Continue persistente. Uma vez eu falei, o Espírito Santo pediu para eu falar na igreja que quando você vir no culto, achar que o culto está frio, no próximo culto, vem mais cedo e ore para que a presença desça. Você tem que vir mais cedo, a gente sentiu o culto frio, você tem que vir mais cedo e orar e clamar mais que a presença venha. A gente vai ver que esse culto, o louvor que foi dado à palavra, é para Deus. Cabe a Ele decidir se foi frio ou não, igreja. É para Deus, nós estamos aqui cultuando a Deus, rendendo louvores a Deus, igreja. Aqui é Deus que recebe. A gente vai ver que no começo foi falado para Deus receber as nossas orações, não ficar somente nesse teto, que subisse como um cheiro suave e agradável até o Pai. Que Ele enviasse para nós socorro, que Ele enviasse para nós a Tua presença. Foi falado aqui, igreja, que enviasse a presença para nós. E só aquele que está com o seu coração quebrantado, igreja, que a presença vai entrar, igreja. É igual aquela semente que foi semeada, a gente vai ver, foi semeada pelo caminho. Aqueles que preocupou a igreja, a semente vai dar frutos de 60, de 100, de 60 a 30, a 10, vai frutificar. Mas aqueles que tiver com o coração quebrantado, e você vai falar para mim assim, eu não estou indo, então peça o Espírito Santo que venha quebrantar o seu coração. Venha te quebrantar, igreja, para você entender a palavra, para você entender o que Deus quer falar na sua vida, o que Deus quer fazer através da sua vida. Quantas pessoas, igreja, que só pelo seu testemunho de vida ganhou muitas almas, só pelo seu testemunho, só como o seu jeito de comportar, o seu jeito de falar, igreja. É tudo que o Espírito Santo requer de nós. O jeito de você falar tem que glorificar a Deus. O jeito de você vestir tem que glorificar a Deus. O jeito que você cria os seus filhos tem que glorificar a Deus, igreja. As coisas que você para para ouvir tem que glorificar a Deus. Tem que te edificar, igreja. Você não tem que parar para dar atenção. Foi falado para nós aqui uma das coisas, fofoca. Você não tem que parar para ouvir, senão não está te edificando. Nunca vai te edificar. Corre o risco ainda de te esfriar, igreja. Procura agora também olhar o que você está vendo, igreja. O que você pesquisa, você vai edificar a sua vida. Você está edificando a sua vida, igreja. Você tem que preocupar com o que edifica a sua vida. A gente vai ver ali Saul, interessante, que fala para nós, igreja. Glória a Deus, aleluia. O tempo não nos espera, igreja, aleluia. Que fala para nós que Saul ali tomando agora essa decisão e começa a esperar, começa a adiar essa batalha, vai adiando essa batalha e vai adiando, o tempo vai passando. E a gente vai ver que quando a gente não rende aos pés de Jesus, o nosso inimigo fica afrontoso, igreja. Ele fica afrontoso. O nosso inimigo, igreja, ele castiga, ele humilha, vem para Cristo, se rende aos pés de Cristo. A gente vai ver que agora começa a afrontar agora. Afrontar quem? O Deus vivo, o exército do Deus vivo. Olha que vergonha que esse povo estava falando, estava passando. Eles levavam como se fosse um título, o exército do Deus vivo, e saía fazendo batalha por onde eles iam, Deus dava vitória. Agora chega diante desse agora, e eles agora começam a perceber, tem algo diferente nesse povo. Até agora não veio, então vamos aproveitar, vamos afrontar, assim, é o inimigo nas nossas vidas. Está vendo que você está parado, você não está orando, você não está jejuando. As armas ainda de nós lutar é oração, é jejum, é santidade, é renúncia. Não mudou, igreja, não vai mudar. Essas são as nossas armas espirituais para batalhar o inimigo de nossas almas. É isso que Cristo derrama sobre as nossas vidas. A gente vai ver agora que esse velho tem algo diferente. Ele começa a afrontar e vai afrontando. Só que tem um enviado pelo seu pai para ir lá agora. O interessante que a gente vai ver é que Davi é enviado pelo seu pai para ver o que está acontecendo, porque a batalha só vai se estendendo. Queria notícias sobre os seus filhos. E a gente vai ver que Davi, quando ele chega, ele vê agora Golias afrontando o exército do Deus vivo. E ele para e começa a olhar, vê que tem algo que está diferente. Não tem como, igreja. Nem o inimigo de nossas almas é inimigo de Deus. Ele é inimigo nosso. Deus não tem inimigo. Deus não tem inimigo, igreja.
a gente vai ver que Davi vê que tem algo diferente e começa a perguntar: quem é esse circunciso agora para se levantar contra o Deus vivo, o exército do Deus vivo? A gente vai ver que pessoas ali vê que Davi fala isso e começa a falar: tem uma, Davi, quem for contra esse homem, matar esse Golias, matar esse homem e dar vitória a Israel, ele vai ganhar muitos prêmios, ele vai ganhar muitas riquezas e ainda vai ser sogro do rei. Só que Davi não preocupa com os prêmios, Davi não preocupa com as coisas. Sabe o que Davi preocupa? Com a santidade de Deus. Davi preocupa que agora ele estava afrontando a Deus. Todas as vezes o inimigo está te afrontando, falando que você não é crente, que você é perdedor, e você ainda aceita, acha que é, né? Não, ele está afrontando, é o seu Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Quando vir essas palavras, repreende no nome do Senhor Jesus. Você é mais que vencedor. Se vencer já é bom, igreja. Se vencer já é bom, imagina, mais do que vencedor, não tem como imaginar, igreja. Nós somos mais que vencedor. Quando o inimigo de suas almas vir te afrontar, igreja, repreenda no nome de Jesus. Agora Davi olha ali tudo que está acontecendo e agora ele toma uma decisão que ia ali agora diante desse Golias, ia diante dele ali agora, mas em que? No nome de Jesus, no nome do Deus Todo-Poderoso, no nome do Deus de Israel, igreja, a qual o Golias estava afrontando. A gente vai ver que eles tentam colocar nele a armadura, tentam colocar nele agora uma vestidura de soldado, mas a gente vai ver que a estratégia não mudou. Ele ainda estava aí com aquela estratégia de orar, de santificar, de perdoar. Ele ainda estava com essa estratégia. Quando você já estiver já sendo usado por Deus, não muda a estratégia, vai ser a mesma coisa: oração, santificação, jejum, reconstrução. O interessante é que Davi não mudou, e ainda Saul fala para ele que não tinha como. O inimigo ali dele era muito grande, era um gigante que ia vir contra ele. Só que a gente vai ver que Davi fala para ele que quando ele estava cuidando, apacentando das ovelhas do seu pai, veio um urso, veio um leão, e ele foi contra para tirar a ovelha da boca dos dois e matou eles. E Jesus deu vitória, Deus deu vitória. Mas o interessante que a gente vai ver é que Davi só foi enfrentar e teve vitória com urso e leão cheio do Espírito Santo. Você acha que você sem o Espírito Santo você vai vencer leão, vai vencer urso, vai derrubar gigante na onde? Não tem como, é só cheio do Espírito Santo que você vai vencer as batalhas do dia a dia, só revertido pela presença do Espírito Santo. Que você vai dar conta de batalhar, igreja, que você vai dar conta de orar, de interceder pelos seus entes queridos, pela sua família. A gente vai ver agora que Davi, agora cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, vai de encontro agora desse gigante. A gente vai ver que quando ele sai de encontro, todo mundo começa a ficar agora impressionado, todo mundo começa a ficar atento. Do lado de lá acha que já ganhou, fala assim: não. E a gente vai ver que Davi aqui, a gente não tem muita certeza, mas ele não era de maior, não tinha alcançado os seus 21 anos. Pensa o exército do lado de lá: não, agora nós já venceu. Golias está do lado de cá, o gigante está de cá, levei um menino de lá para cá, vencemos, acabou tudo, vencemos. A gente vai ver que agora ele estava igual Samuel, vendo a aparência. A gente vai ver que esse exército via a aparência, mas Davi ali agora cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. A gente vai ver que ele vai de frente agora Golias, igreja. Agora fique imaginando para você ver um menino agora conversando, discutindo, ou até mesmo argumentando contra um gigante, contra um soldado. E um começa a falar para ele: você está achando... Golias fala para Davi: você está achando que eu sou um cachorro para você mandar você vir até a minha vida, você vir tentar lutar contra mim? A gente vai ver que o interessante é que Davi fala que não ia no nome dele, não ia em nada, mas sim no nome do Deus Todo-Poderoso. Você tem que ir no nome do Deus Todo-Poderoso, você tem que fazer as coisas no nome do Senhor Jesus. A gente vai ver que Davi fala para ele que no final Deus ia dar a ele, ia derrubar aquele gigante, e Davi ia cortar a sua cabeça e Deus ia dar vitória. Com o Espírito Santo você vence, com Jesus você vence, você derruba o gigante. Igreja, quando você vê as pessoas falando assim que para nós todo dia é um urso e um leão, mas você lembre, é só com o Espírito Santo nós vencemos ele, é só com o Espírito Santo que nós derrubamos o gigante. A gente vai ver que Davi agora derruba pelo poder de Deus, derruba, mas não mata. O interessante é que ele cai, mas não mata. O que Davi tem que chegar e fazer? Pega a sua espada, arranca a cabeça do gigante. E
igreja, você tem que arrancar a cabeça do gigante. Não é só derrubar não, igreja. Tem que finalizar, tem que arrancar a cabeça, igreja. Tem que cortar o mal pela raiz, igreja. Tem que obedecer, igreja. Tem que obedecer, se a palavra está falando, obedecer. Tem que obedecer, igreja. Tem que santificar, igreja. Leva ao pé da risca a palavra de Deus. Deus, igreja, o inimigo não brinca, Deus não brinca. É seriedade, as coisas dele é seriedade. Foi falado aqui, é seriedade. Mas agora vem falar para nós que agora ele derruba, corta a cabeça desse gigante. E todo agora o Israel ali, todo agora o exército de Israel, parece que eles é avivado e vai agora de encontro contra os filisteus. Os filisteus fazem o que? Começam a correr. E agora vem uma batalha e eles vencem. Igreja, se tiver um aqui só, cheio do Espírito Santo, todos são cheios, igreja. Se tiver um aqui só cheio do Espírito Santo, o culto é diferente, igreja. Se tiver um só que cheio da presença de Deus, Deus branda nesse lugar, igreja. Um só, igreja, um só. A gente vai ver que um só que é Davi mudou ali agora o quadro agora daquela batalha. Mudou o quadro daquela batalha. Saul ficou tão interessado em Davi que fala assim: quem é esse menino? De quem que ele é filho? Davi agora pega e quer ele bem pertinho. Quantas das vezes a gente vê pessoas cheias da presença de Deus, a gente quer eles bem pertinho. A gente pede oração, não é errado, igreja. Se aproxime de pessoas cheias da presença de Deus. Procure andar com pessoas mais cheias que você. Procure andar com pessoas que andam mais que você. Procure andar com pessoas que sobem mais no monte, busca mais que você, igreja. No nome do Senhor Jesus, peço aos irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Eu já peço para poder o tempo, peço perdão. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor, soberano Deus e grandioso Pai, Senhor Jesus, graça e glória te damos por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda há de operar. Continue tendo de misericórdia, continue com a sua mão poderosa estendida sobre as nossas vidas, Pai. Peço ao Senhor, continue nos sustentando nessa caminhada com o Senhor. Continue, meu Pai, no nome de Jesus, nos revertindo, continue nos dando injeção de ânimo, em nome do Senhor Jesus. Continue nos capacitando para essa boa obra que o Senhor tem nos chamado, no nome do Senhor Jesus. E peço ao Senhor, Deus, abençoe a cada um aqui, meu Pai, nesta noite. Abençoe a sua família, o seu lar, a sua casa. Abençoe os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Deus abençoe o diácono Pedro, em nome de Jesus. A sua esposa, a diaconisa Esther. Eu sou grato aos irmãos por nos ajudar. Eu sou grato, irmãos. Que às vezes pensa, que às vezes a gente. Eu dei subicão, irmão, sabe? Querer mostrar santarrão e tal. Eu sou simples, eu sou humilde. Quem não me conhece vê porque eu sou xarope, não. Sabe? Eu glorifico os irmãos que vêm nos ajudar. Isso é muito bom, sabe? Agradeço, não pescando no aquário ninguém que está amarrado, diabo, Satanás, em nome de Jesus, sabe? Mas isso é muito importante. Eu parei um pouco aqui, irmãos, ele falou algo interessante aqui, que nem o inimigo nosso é inimigo de Deus, ele é inimigo das nossas almas. Quem é que pensava que o diabo era inimigo de Deus? Levanta a mão. Irmão, Deus ele não tem inimigo, ele não tem adversário. Quem tem sou eu e você. Palavra forte. Aleluia. Sabe, irmãos? Então vamos vigiar. Sabe? Porque o diabo já teve no céu, ele sabe tudo. Ele luta para nós não ir para lá, irmãos. Vamos ter vida com Deus a cada dia. Amém, queridos? Amanhã dá João Vitor. Pode finalizar, Beth.